Situação: se aparecer um paciente no seu consultório com sintomas, com sinais de transtorno mental, o que é que você faz? O que é que você faria? Se aparecer, preste atenção. No seu consultório aparecer um paciente, na hora que você está fazendo a anamnese, conversando com o paciente, aí você percebe que tem alguma coisa em relação a um transtorno mental, como ansiedade, depressão. O que é que você faria? Você continuaria com esse paciente? Você daria alta ao paciente? Você faria uma avaliação? O que é que você faria? Eu vou te dizer o que eu fiz e o que eu faria. Mas você tem que ficar nesse vídeo até o final para saber. Fica comigo no vídeo que eu vou te dizer. Olá, eu sou a Isabel Ferreira, eu sou terapeuta da aprendizagem, eu sou consultora de carreira, sou mentora e sou supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu vim aqui falar com você sobre um caso que eu atendi essa semana. Um rapaz de 29 anos. E eu vou logo dizer, porque eu não gosto de enrolar muito não. Mas antes, eu quero que você se inscreva nesse canal, se você gostou já do tema, se você já assistiu alguns vídeos aqui do canal, se você já me conhece e não se inscreveu ainda, nossa, eu quero que você se inscreva, tá bom? Para o YouTube saber que esse canal é relevante e fazer com que ele cresça, tá bom? Então eu te espero aqui, ó, nesse canal, se inscreve. Vamos lá, vamos começar. Eu recebi um paciente essa semana de 29 anos. E quando eu comecei a conversar, ele apresentou alguns sinais de desatenção, hiperatividade, principalmente de impulsividade. Então, eu comecei a fazer anamnese, comecei a perguntar, comecei a falar, e a gente começou a conversar e tal. E o que foi que aconteceu? Eu percebi alguns sinais de outros transtornos mentais. Então, ele apresentou um pouco de ansiedade. Então, eu te pergunto isso. Quando você percebe que o seu paciente está ali, antes de fazer a avaliação, tá? Na anamnese, na hora que você percebe ali. Porque a gente faz a avaliação e na anamnese a gente tem que colher as informações, né? A gente vai na queixa, ver, que eu já falei isso aqui em vídeo, como é a avaliação. Então já tem vídeo aqui, que se você quiser assistir, já tem no canal sobre a avaliação. Então, quando você faz a anamnese, que você faz as perguntas, que você conversa, você percebe alguns sinais. Através dessa anamnese, dessa conversa, que você começa a elaborar hipóteses para a sua avaliação. E é o que eu faço. Então, o que é que eu fiz? Eu fiquei, prestei atenção bastante, né? Observei o jeito, porque a gente observa também tudo no paciente, no indivíduo. A gente percebe como ele senta, como ele conversa. Se você conversa e ele atrapalha a sua conversa, se você conversa e ele não fala. Então, tudo você tem que observar nessa anamnese, nesse início de avaliação. Então, eu te digo com toda clareza que se você percebe que o paciente tem algum indício de transtorno mental, como ansiedade ou uma depressão, eu penso que o ideal realmente é você encaminhar aquele paciente para um psicólogo. Porque você, como neuropsicopedagogo ou neuropsicopedagoga, ou psicopedagogo ou psicopedagoga, não pode tratar nem avaliar transtornos mentais. Você não pode fazer absolutamente nada com os transtornos mentais. A ansiedade e a depressão são transtornos mentais que você não pode avaliar. Então, o que é que você faz? Você encaminha para um psicólogo. O que foi que eu fiz com esse paciente? Inclusive, essa semana, eu tô falando aqui, essa semana, que eu não sei quanto que você vai ver esse vídeo, mas esse atendimento é recente quando eu tô gravando esse vídeo. Então, na sessão anterior, eu fiz essa anamnese, conversei com ele, 29 anos.
E aí, por algumas situações familiares, ele apresentou essa ansiedade. Então, alguns sintomas de déficit de atenção apareceram nas perguntas, nas respostas, aliás. Então, fui fazendo perguntas e alguns sinais de déficit de atenção, principalmente com impulsividade e hiperatividade. Então, o que foi que eu fiz? Eu pedi para ele retornar para a gente fazer a aplicação de um teste. Então, esse teste vai avaliar se a minha suspeita, ela procede ou não em relação ao déficit de atenção. Se o teste for negativo, se os sintomas não forem reais dentro da escala, dentro do teste, aí eu vou encaminhá-lo para o psicólogo. Que a minha ideia já é encaminhar para o psicólogo, porque ele apresentou alguns sintomas de ansiedade. Eu não sou psicóloga, eu não sei quais são todos os sintomas de ansiedade, mas a gente sabe quais são os sintomas básicos, né? A gente não sabe todos, porque a gente não estudou para isso. E, aliás, você que é neuropsicopedagogo e psicopedagogo, também estudou na sua base teórica a psicologia cognitiva. Então, a gente viu alguma coisa, né, em relação à ansiedade, depressão. Mas a gente precisa estar estudando. Nós, profissionais, terapeutas de aprendizagem, a gente precisa estar estudando. Porque os nossos pacientes apresentam comorbidades. O TDAH, ele sempre, muitas vezes, sempre não, muitas vezes, ele vem com a comorbidade de ansiedade e depressão também. Então, a gente precisa estudar o que é ansiedade, o que é depressão, o que é o TOD, o que é o TOC, até o TOC a gente precisa estudar. Então, alguns transtornos mentais a gente precisa estudar, porque o TDAH vem com comorbidade, o TEA vem com comorbidade, dislexia vem com comorbidade. Então, todos os transtornos do neurodesenvolvimento apresentam também as comorbidades. Então, a gente precisa estudar os transtornos mentais também. Não para avaliar, não para intervir, não para fazer tratamento nem intervenção, mas para orientar aquele paciente, porque se ele apresentar sintomas, sinais, a gente vai e encaminha para um psicólogo. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa encaminhar esse paciente para uma avaliação psicológica, uma avaliação com um psicólogo. Se na sua avaliação, ou se durante a avaliação também, eu detectei, porque eu tenho um pouco mais de experiência, então eu já detectei sinais de ansiedade, não de depressão, de ansiedade. E aí eu já vou, na próxima sessão, eu já vou encaminhá-lo para a psicóloga, tá certo? Então é isso. Primeiro você trata o transtorno mental, porque se você começar a tratar, mesmo que esse paciente venha e faça tratamento, faça a avaliação comigo de TDAH, se der positivo, o teste, ele fizer a avaliação do TDAH, na investigação para TDAH, eu vou encaminhá-lo para o psicólogo. Porque a ansiedade, se ela estiver muito, muito presente, se ela estiver prejudicando a vida, o cotidiano dessa pessoa, não tem como você avaliar a parte da aprendizagem sem primeiro tratar a ansiedade. Porque se ela for além, ela vem primeiro. Porque ele não vai conseguir fazer uma avaliação, fazer mais nada se ele tiver com um nível de ansiedade muito alto. Então, você encaminha esse paciente para o psicólogo. Que aí ele sim vai tratar a ansiedade. E aí você encaminha e espera que ele volte para fazer uma avaliação do que você precisar. Se for o caso de voltar, de você ter que fazer essa avaliação. Ok? Então, primeiro você trata o transtorno mental, que prejudica muito mais a vida da pessoa, do indivíduo, do que o transtorno da aprendizagem. Né? Se o nível da ansiedade ou da depressão estiver muito alto. A pessoa com depressão, ela não sai de casa. A pessoa com depressão, crise de depressão, depressão crônica e realmente a depressão que precisa ser tratada. Aí precisa ser tratada por um psicólogo antes de tratar, porque ele não vai sair para fazer avaliação. Ele não vai ter ânimo, coragem,
alegria, não vai ter disposição de fazer uma avaliação com um psicopedagogo, não é um neuropsicopedagogo. Ele primeiro tem que tratar a depressão. O ansioso tem que tratar a ansiedade para ele ficar controlado, para ele ficar ok, para poder fazer uma avaliação do neurodesenvolvimento, tá certo? Então é isso. Dá um like no vídeo, curte, compartilha com quem você quiser, se inscreve no canal e toca nas notificações, que aí o YouTube vai te avisar toda vez que tem vídeo por aqui. Então é isso, o vídeo foi curto, o vídeo foi bem objetivo para você entender o que eu disse, tá bom? Se quiser saber alguma coisa, dúvidas, pode comentar. Comenta aí que eu sempre gosto de estar conversando, eu sempre estou tirando dúvidas nos comentários, tá certo? Então, beijo grande pra você e até o próximo vídeo.